aí, galera, estamos de volta para mais um bloco sobre o Brasil colonial, né? No bloco passado a gente fez uma contextualização, né, de em que momento se deu essa colonização no Brasil, né? O que impulsionou esta colonização, e a gente agora vai, de fato, entender esse processo, né, que durou tanto tempo no Brasil, que foi o chamado período colonial, certo? Antes da gente começar, né, propriamente dito o assunto, eu quero deixar o convite para que vocês se inscrevam no canal, para que você compartilhe o link da aula com seus amigos, tá? Indique se gostar da aula, né? Deixa aí, dá uma curtida aí, deixa um comentário, tá? A gente, enfim, tá trabalhando para melhorar cada vez mais, deixa a sua opinião. E compartilha o vídeo, né, com os amigos, manda o link do canal para os amigos também, para quem não conhecer ainda, quem não tiver feito a inscrição, certo? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse período colonial. Só antes da gente, de fato, entrar nesse contexto, tá? A gente precisa abordar um pouquinho o chamado período pré-colonial. Como assim pré-colonial? Todo mundo sabe que o termo pré, ele significa o quê? Antes, né? Antes do Brasil ser, de fato, colonizado pelos portugueses, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Começando a desenvolver a empresa colonial, chamada de engenho açucareiro, com a utilização da mão de obra escrava, essas coisas. O Brasil, ele passou por um período posso dizer para vocês, que foi um período de relativo abandono. Como assim, Nanda? Esse relativo abandono, ele durou 30 anos, que vai ser justamente esse período batizado, né, pelos historiadores de período pré-colonial. Por quê? Na aula passada, no bloco passado, por isso que é interessante você assistir primeiro o outro bloco e depois vir para esse, a gente falou sobre um dos fatores que mais impulsionou as grandes navegações, que foi o metalismo. O metalismo, que era uma das práticas mercantilistas, que buscava metais preciosos, os portugueses vieram para o Brasil, chegaram no Brasil com um objetivo definido, a busca por metais preciosos. Porém, não foi encontrado, né? Vocês sabem que esse período pré-colonial, ele vai ser basicamente um período onde os portugueses vão explorar aqui do Brasil o chamado pau-brasil, que é uma vegetação, né, naquela época extremamente abundante, e que, por eles não terem encontrado a olho nu esses metais preciosos, eles decidiram deixar esse território numa espécie de stand-by, né? Nem foram embora de vez e nem colonizaram de vez, mas eles precisavam tirar daqui, né, alguma coisa que gerasse algum tipo de comércio. E isso era o pau-brasil. Eles utilizavam essa árvore, né, o tronco destas árvores, para a produção de móveis, né, para a produção de pequenas embarcações. E também, gente, aqui tem uma curiosidade. Essa vegetação, quando ela era cortada, existia uma espécie de seiva, né, um produto, digamos assim, né, dentro da árvore, que servia para atingir roupas, né? E esse produto, essa seiva, ela tinha cor de brasa. Por isso que a vegetação foi batizada, né, de pau-brasil, né, devido a esse sumo da cor de brasa. E também daí veio o nome do país, Brasil, tá? Batizado aí pelos colonizadores ao longo desse período pré-colonial, tá certo? Mas nesse período pré-colonial, a gente também vai ter o desenvolvimento das chamadas feitorias, tá?
essas feitorias, muito importante prestar atenção agora, pessoal, porque elas vão, sempre caem em questões de vestibular, né? O que eram as feitorias? As feitorias eram uma certa parada obrigatória, digamos assim. Era um entreposto comercial. As feitorias, elas serviam de ponto de referência para a vinda dos portugueses, dos colonizadores, nesses primeiros 30 anos. E essas feitorias, elas também serviam como uma espécie de depósito, aonde os indígenas traziam essa vegetação, né, os troncos dessa árvore para as feitorias, traziam da mata, né, da parte mais interna, né, traziam e eram colocados nas feitorias. Quando os portugueses desembarcavam aqui nesses pontos, nessas paradas obrigatórias, digamos assim, eles já tinham os troncos de árvores lá e eles carregavam, digamos assim, as embarcações, né, e rumavam novamente à Europa, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui no slide, tá? Esse slide, gente, a gente tem aqui um exemplo dessa vegetação, né, do pau-brasil que eu estou circulando aqui em vermelho para vocês, tá? Essa vegetação, ela foi ao longo desse período, tanto do período pré-colonial como também do período colonial, ela foi levada para a Europa, em larga escala, né, o que provocou uma certa, quase que extinção da vegetação. Óbvio que isso não apenas em 30 anos, né? Mas ao longo do período colonial... Agora, né, chamar a atenção para vocês uma coisa. O período em que mais se exporta essa vegetação para Portugal, para a Europa, foi no período pré-colonial. Por quê? Porque eles ainda não tinham conseguido enxergar uma outra maneira. Aliás, eles não tinham ainda outros interesses, né? Interesses, enfim, mais profundos sobre esse território, tá? Então, eles levavam o pau-brasil, principalmente durante esse período pré-colonial, tá certo? Bom, o que é que a gente tem aqui também nesse período pré-colonial, tá? A relação dos portugueses com os indígenas, a um primeiro momento, gente, foi amistosa, né? Mas aqui a gente precisa desconstruir uma coisa. Talvez quando pequenos, enfim, nas séries iniciais, vocês tenham aprendido que os indígenas eram dóceis, eram ingênuos, né, eram facilmente enganados pelos europeus, o que está completamente errado. Houve, sim, um primeiro contato amistoso, né, digamos que amigável, mas quando os indígenas perceberam que, na verdade, eles estavam sendo enganados, esse contato ele começou a ficar cada vez mais conflituoso. Os portugueses, eles traziam, por exemplo... o que eu ia falar para vocês. Nesse período pré-colonial, estabeleceu-se entre portugueses e indígenas uma relação de troca que a gente chama de escambo. Esse escambo é justamente essa relação de troca que eu falei para vocês, né? Os portugueses levavam daqui o pau-brasil e os indígenas, em troca disso, recebiam desses colonizadores bugigangas, besteiras, objetos que para os portugueses não tinha de fato nenhum valor, como garfos, espelhos, pente, essas coisas que não tinham um grande valor agregado, tá? Esse período colonial, como eu disse para vocês, ele durou 30 anos, tá? De fato, galera, por que o Brasil não foi colonizado, né, logo ali naquele momento, né? Primeiro, como eu disse para vocês, eles não encontraram, né, a olho nu esses metais preciosos. E outra, os portugueses, eles tinham rotas comerciais aonde o objetivo deles eram as Índias. As Índias, onde eles iam buscar justamente isso. Metais preciosos, especiarias. E aí,
Esse território, a primeiro momento, ele não se tornou atrativo para os colonizadores, né? Mas eles também não descartaram uma possibilidade de, em um outro momento, eles utilizarem esse território. E foi justamente o que eles fizeram. Deixaram esse território em stand-by, né? Nesse chamado período pré-colonial, até que, de fato, eles encontrassem uma forma lucrativa de explorar esse território, tá? E essa forma lucrativa, ela vai se dar aí por volta do final da terceira década, quando o comércio com as Índias, que um dia tinha sido muito lucrativo, já não gerava mais tanto lucro, né? Devido à concorrência, devido ao intenso contato, né, de outros países europeus também com esse território. E aqui, essa região, ela estava sofrendo também muitas invasões pelos holandeses, pelos os próprios ingleses, franceses. Muitos países, muitos desses estados absolutistas nunca aceitaram, né, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Foi aquele tratado assinado entre a Espanha e Portugal, onde esses países dividiam somente entre eles esse novo mundo. E é interessante a gente perceber, quando vocês encontrarem em alguma leitura esse termo novo mundo, está se referindo ao continente americano. Bem como, se vocês encontrarem o termo velho mundo, está se referindo ao continente europeu, tá? Então, Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas, eles dividiram esse novo mundo somente entre eles. Tratado que não foi aceito pelos franceses, pelos Países Baixos, enfim, pela Inglaterra, né? Era contestado, eles acabavam se questionando por que eles foram os escolhidos, né? Por que esse território deveria ser dividido somente entre eles? E aí esse lugar, ele acabava sendo vítima desses constantes ataques, tá? E aí, gente, devido a esses motivos, como eu citei para vocês, a decadência do comércio com as Índias, devido a esses sucessivos ataques que essa região estava vivendo, Portugal decidiu colonizar de fato, né, propriamente dito, esse território. E aí eles precisavam de uma maneira de administrar esse território. Foi aí quando iniciou-se esse período daqui das capitanias hereditárias, que certamente vocês já ouviram falar, tá? As capitanias hereditárias, gente, nada mais era do que a divisão do território em alguns lotes de terras. E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui no slide, certo? A gente vai ter aqui essa divisão desses lotes de terras. Aqui a gente vê, por exemplo, a capitania do Ceará, a capitania do Rio Grande, a capitania aqui mais embaixo de Pernambuco. Bem embaixo aqui a gente também vê, onde eu estou circulando, a capitania de São Vicente, que depois essa capitania de São Vicente ela vai ser de fato muito importante para a história do Brasil, porque é daí de onde vão se originar os bandeirantes. Bandeirantes esses que a gente vai ver num outro momento, mas que eles foram de suprema importância para a expansão territorial do Brasil, para a sertanização do Brasil, tá? Essas capitanias hereditárias, elas foram essa divisão, né, do território, da colônia, em lotes de terras. Existia um responsável para cada capitania, que era o capitão donatário. Esse capitão donatário, ele tinha direitos e deveres, né? Os deveres, ele tinha a obrigação, por exemplo, de povoar, ele tinha a obrigação de proteger, ele tinha a obrigação de colonizar, enfim, né, de desenvolver aquela determinada capitania. E os direitos, né, ele tinha direito de lucrar sobre a terra, uma obrigação também, né, ele tinha que pagar impostos, mas voltando pro rol de benefícios, né? Ele lucraria sobre aquela terra, né? Enfim, ele investiria ali e teria oportunidade, pelo menos na teoria, de obter grandes lucros, né? Só que não foi basicamente o que aconteceu.
As capitanias hereditárias, gente, elas não deram muito certo por alguns motivos que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui no slide, tá? Aonde ele tá colocando aqui, ó, fracasso. As capitanias hereditárias, elas tinham algumas falhas, né? Por exemplo, a colônia era muito distante da metrópole. Brasil, muito distante de Portugal. Portugal não tinha recursos suficientes para investirem nesse modo administrativo, né, que eram as capitanias hereditárias. Então, a falta de investimento, a distância entre a colônia e a metrópole e a distância entre as próprias capitanias hereditárias, né? Existiam capitanias hereditárias onde a extensão de terra era gigantesca. Outra coisa também que tem aqui, que eu até gostaria de fazer uma correção, é nesse ponto que eu circulei aí para vocês, que é ataques indígenas. Eu queria problematizar esse termo, tá, gente? Na verdade, quem estava sendo atacado eram os indígenas e não os portugueses, né? Quem teve a sua identidade cultural, a sua identidade, enfim, religiosa modificada foram os indígenas. E a gente pode até discutir num outro momento essa questão da perca da identidade indígena imposta por esse colonizador que traz uma nova forma de se comportar, uma nova forma de vestir, uma nova forma de pensar, esse colonizador que traz uma nova base religiosa, né? Quando eles chegaram no Brasil, eles acreditavam que esses indígenas, eles simplesmente eram pobres criaturas que não eram civilizadas, né? Eles eram tratados como selvagens, como criaturas, enfim, que não tinham cultura, que não tinham religião, que não tinham, enfim, um mínimo de civilização. Óbvio, isso tudo que eu disse era a partir da ótica do colonizador, né? Mas o que a gente sabe é que os indígenas tinham sim a sua organização social, tinham a sua religião, tinham a sua cultura, os seus costumes, enfim, e tudo isso foi simplesmente destruído, foi sendo destruído ao longo desse período colonial pelos colonizadores, que no caso eram os portugueses, tá? Voltando aqui para essa questão dessa palavra que eu falei para vocês, tá? A gente pode trocar esse termo ataque por resistência. Na verdade, o que se viu muito durante esse período colonial foi uma brava resistência indígena com relação àquelas imposições, seja imposição religiosa, seja imposição cultural, ok? E aí, nesse contexto dessas capitanias hereditárias que fracassaram, eu convido vocês de novo a voltarem para esse slide que a gente já utilizou. Eu destaco aqui a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que eu já circulei para vocês. Dentre essas capitanias hereditárias, né, dentre todas as capitanias hereditárias que fracassaram, a gente vai ter a de Pernambuco e a de São Vicente que acabam se desenvolvendo, né, por fatores mais peculiares, né, como a questão administrativa, a questão, enfim, né, de economia mesmo, de desenvolvimento, como a capitania foi administrada, como a capitania foi utilizada, né? Um outro ponto que eu quero destacar para vocês, gente, eu vou apagar aqui para ficar melhor da gente visualizar, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar era o seguinte, vocês estão percebendo, né? Existem capitanias hereditárias que elas eram, de fato, muito extensas. E aí, para facilitar a colonização, a povoação e tudo mais, o capitão donatário, que era o responsável pela capitania hereditária, ele acabava dividindo essa capitania em lotes menores de terras. Quando eu digo lotes menores, não eram pequenos, não. Ele retalhava essa capitania em porções menores de terra para que ficasse viável a questão da proteção das fronteiras, do povoamento. Mas mesmo assim, esses lotes, eles ainda eram muito grandes, eram chamados de sesmarias. Ai, não vai dar, eu escrevo muito grande aqui. Eles eram, vou tentar escrever menor, eram chamados de sesmarias.
Essas sesmarias, gente, vai ser justamente o que vai dar origem ao ao sistema fundiário do Brasil hoje, que é o latifúndio, certo? O latifúndio, ele na verdade, ficou um pouquinho feio, mas perdoem, tá? O latifúndio, na verdade, gente, ele é a principal estrutura fundiária do Brasil até hoje. E isso é uma herança colonial. Esse latifúndio, como já dito, né, ele vem aqui das sesmarias, que era essa redivisão aqui do lote de terra chamado capitania hereditária. Só que a gente já debateu que essas capitanias hereditárias, exceto Pernambuco e São Vicente... São Vicente, uma informação importante. Acho que eu já falei, mas, enfim, perdoem aí se eu estiver repetindo. São Vicente que vai acabar se tornando São Paulo. Mais adiante, São Vicente vai originar a cidade de São Paulo, a vila de São Paulo, e depois aí a cidade, a capital, enfim, uma das capitais mais importantes do Brasil na atualidade, tá certo? Bom, essas capitanias hereditárias, elas não deram muito certo, como já foi dito, mas aí eles precisavam de uma forma mais efetiva de administração. Por quê? Porque era fato que o Brasil precisava ser colonizado. Era fato que precisava ser povoado. E era fato que eles precisavam de uma forma de lucrar com esse território. É aí aonde eles decidem, né, investir na plantação de cana-de-açúcar. Aí eu pergunto, como vocês acham que eles tiraram essa ideia? De onde vocês acham que eles tiraram essa ideia de plantar cana-de-açúcar? Vocês têm algum palpite, alguma desconfiança? Bom, o que acontece? Esses portugueses, antes de eles chegarem de fato ao Brasil, e aí eu até abro um parêntese aqui e retomo alguns termos que são usados ainda, inclusive, por alguns livros didáticos, né, da chegada dos portugueses, né? Vocês devem ter aprendido, né, lá também nas séries iniciais, e usaram a nomenclatura, né, foi passado para vocês a nomenclatura de que o Brasil foi descoberto. Na verdade, essa palavra descoberto acaba passando uma ideia de que aqui não havia nada, não havia ninguém, né, e que os colonizadores, eles acabaram, enfim, encontrando um local onde não existia nada. O que não é verdade. A gente sabe que aqui existiam as civilizações indígenas, existiam tribos indígenas que tinham seu modo de se comportar, a sua cultura, a sua religião, e eles não descobriram o Brasil, eles chegaram no Brasil. Tá? Eu queria que a gente frisasse isso e tomasse cuidado com esse termo, tá certo? Bom, mas aí eu dizia para vocês, né, perguntava na verdade, por que a cana-de-açúcar? E aí eu retomo, quando esses portugueses, né, se lançaram ao mar nas grandes navegações, eles iam de fato buscar chegar nas Índias, buscando rotas alternativas de comércio. E aí, né, gente, eles acabaram tendo que dar a volta no continente africano. Ao longo dessas viagens, eles chegavam em ilhas, né? Como a gente vai ter, por exemplo, a Ilha da Madeira, a Ilha de São Tomé, as ilhas de Cabo Verde, né? Enfim, mais embaixo, Moçambique. E aí eles já colonizavam esses territórios, essas ilhas no Atlântico, né? Essas ilhas na costa africana. E, por incrível que pareça, né? Aí a gente vai ter eles vão perceber as semelhanças nas questões climáticas, na questão do solo. E isso fez com que os portugueses acabassem optando pela plantação da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Dessa opção, né, digamos assim, para a cana-de-açúcar, a gente vem
também pela uma adoção de um sistema que já era utilizado pelos portugueses e que aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui no slide, que é um sistema muito importante chamado de plantation, tá? Esse eu vou, deixa eu ver aqui, eu vou escrever aqui, certo? Plantation, tá, gente? Esse plantation, e prestem bastante atenção, tá? Porque ele é, de fato, um assunto, né, que é bem peculiar, mas ele sempre está presente. Falou de Brasil colonial, falou da colonização do Brasil, com certeza vai aparecer plantation, tá? Então, olha pra cá. O que era que caracterizava o plantation? Monocultura, mono quer dizer né, cultura, plantação, enfim, cultivar alguma coisa. Então, a monocultura quer dizer que a economia, ela girava em torno da produção de uma mercadoria, que ela girava em torno da produção de um gênero, que no caso era um gênero agrícola, tá? E que iniciou aqui, primeiro, a gente pode até dizer que o plantation já foi utilizado no período pré-colonial com a exploração do pau-brasil. E aí depois a cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar vem o ciclo minerador. Depois do ciclo minerador vem o ciclo cafeeiro. Então, esses sistemas econômicos do Brasil, esses ciclos econômicos do Brasil, acabaram sempre girando em torno desse sistema chamado de plantation, tá? Então, a gente tem a monocultura, a agroexportação, quando se tratava de agricultura, como no caso do açúcar e do café, essa economia girava em torno da produção agrícola e que essa produção agrícola ela tinha um destino certo, que era a Europa, né? Então, era uma produção agrícola voltada para a exportação. O latifúndio, que a gente já discutiu, né? Essa grande extensão de terra, que é uma herançazinha aí das Sesmarias, e a utilização da mão de obra escrava, né? A gente, em outro momento, vai discutir por que os portugueses, os colonizadores, preferiram utilizar a mão de obra escrava africana do que a mão de obra indígena, tá? Essa relação, ela era também baseada aqui no Pacto Colonial, que a gente discutiu no outro bloco, tá? Se não tiver assistido, volta lá para assistir, que é esse monopólio do comércio da metrópole sobre a colônia, tá certo? Esse plantation, né, já foi abordado em diversas provas de vestibular e você precisa, né, tá aí ciente do que compõe esse sistemazinho chamado plantation, que foi utilizado aqui no processo de colonização do Brasil, tá certo? Então, recapitulando, nesse bloco a gente falou sobre o período pré-colonial, que foi um período, né, que se estendeu durante as três primeiras décadas do século XVI. É um período de relativo abandono, né, onde os portugueses não encontraram aquilo que eles tanto buscavam, que eram os metais preciosos, por isso não se sentiram tão atraídos pelo território logo de imediato, mas aí eles começaram a explorar o pau-brasil, né, que é uma vegetação que acabou dando nome a este país. Nesse período foram desenvolvidas as feitorias e a relação de troca entre portugueses e indígenas se chamava escambo. A gente falou também um pouquinho sobre o período pré-colonial, né, que era essa organização administrativa que foi utilizada em um primeiro momento, que eram as capitanias hereditárias. Falamos por que as capitanias hereditárias não deram certo, né, por que elas fracassaram, né, excetuando, óbvio, Pernambuco e São Vicente. E falamos um pouquinho por que da escolha da plantação de cana-de-açúcar, tá? Então, eu desejo bons estudos para vocês, tá? Que vocês, enfim, se gostarem da aula, né, dá uma curtida aí, compartilha com os colegas e até a próxima.